Olá, shalom a todos, bem-vindos ao Viagem na Bíblia. Eu sou o professor Clério Crope e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do tempo do fim. Hoje vamos procurar responder a pergunta: Jesus ensinou sobre o arrebatamento? Nós normalmente sabemos que Paulo falou claramente sobre o arrebatamento. Nós gravamos o último vídeo onde nós estudamos sobre a explicação de Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, onde ele fala do arrebatamento. E nós estudamos no último vídeo o contexto do arrebatamento. Mas será que Jesus também falou sobre o arrebatamento ou foi só Paulo que falou sobre o arrebatamento? Vamos ver o que Jesus nos ensinou e nos explicou e deixou na sua palavra, que está nos evangelhos. Nós vemos nos 3 evangelhos sinóticos, capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre o ensinamento de Jesus sobre o arrebatamento. Nós temos Jesus falando em Marcos, no capítulo 13, versículo 26 a 27. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Perceba que Jesus está falando aqui que primeiramente viriam o Filho do Homem vindo nas nuvens, ou seja, está falando aqui do aparecimento, da vinda em glória dele nas nuvens, ele mesmo diz, com grande poder e glória. Então todos verão ele vindo, e aonde que verão? Nas nuvens. Perceba que quando Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 16, ele fala da mesma maneira, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiramente acontece a vinda do Senhor nas nuvens, com poder e glória. Na sequência, nós vemos Paulo falando: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. A mesma forma Jesus está dizendo: ele logo enviará os seus anjos e ajuntará ou reunirá. Ele não usa a palavra grega harpazo, arrebatar, mas ele usa reunir, ajuntar, que é a mesma coisa, ou seja, estará juntando os seus eleitos desde os 4 ventos, ou seja, 4 na Bíblia, o número 4 é um hebraísmo para a totalidade de toda a terra. 4 cantos está falando do mundo inteiro, então de todo o mundo ele vai reunir os seus eleitos de uma outra extremidade, ou seja, da terra até o céu, porque ele vai estar vindo nas nuvens. Então o encontro vai ser nas nuvens, os anjos vão encontrar. Ele está falando da mesma coisa. Logo após a vinda, acontece o arrebatamento. É o que Paulo vai falar. Porque Paulo, quando ele fala do arrebatamento, nós vemos no versículo 15 de 1 Tessalonicenses 4, que ele fala que ele diz isso pela palavra do Senhor. Ou seja, Jesus havia falado sobre o arrebatamento, então Jesus ensinou também sobre o arrebatamento. Da mesma forma que Jesus ensinou primeiro a vinda e durante a vinda o arrebatamento, a reunião dos eleitos, dos salvos que vão nos encontrar nos ares, tanto os mortos que ressuscitam como os vivos que serão transformados, todos nós nos reuniremos. Nós temos uma paraxá lá na Torá, que nós lemos todos os Shabat, que é... Nós lemos no último Shabat, Vayakhel, ou seja, ele congregará, ele vem da palavra kahale, que é assembleia, que é a mesma palavra usada pela eclesia. Eclesia, da onde vem a palavra igreja, no grego, né? Eclesia, que vem do hebraico kahal, congregação. Então, o próprio Mashiach, o próprio Messias, o próprio Jesus, ele reunirá todos os santos, todos os salvos, seja já os mortos que virão com ele, como os que estarão vivos serão transformados e todos serão reunidos nas nuvens para encontrar com o Senhor. Então nós vemos aqui essa grande assembleia, como diz lá em Hebreus, a universal assembleia arrolada nos céus, que é a eclesia do Eterno, que é o povo do Eterno, né? Nós vamos ver alguns dizendo assim: não, mas Jesus estava falando para os judeus e não para a igreja. Paulo fala para a igreja.
aqui nós vemos um mau entendimento entre o que é a igreja e o que é Israel. O que é a igreja? Nós vamos trazer mais vídeos explicando o conceito da igreja, o que é a igreja e o que é Israel, qual a relação entre Israel e a igreja. Nós vamos estudar, mas é o mesmo povo. Tanto que os primeiros crentes de Jesus para cá, todos eram judeus. O primeiro não judeu que se converte vai ser quando Pedro prega lá em Cesareia para Cornélios, um não judeu que se converte. Jesus já havia voltado e já havia a igreja primitiva, todos eram judeus, zelosos da Torá. Nós vamos estudar ainda esse tema, ou seja, a igreja, aqui os eleitos, não está falando somente do povo de Israel, mas da igreja, dos que são eleitos. Então, o que Jesus estava ensinando aqui para os seus discípulos, que ele viria dos céus e os eleitos viriam da terra para o céu. Veja só a ordem da terra para o céu. Assim como Paulo está dizendo, o Senhor desce com alarido e depois nós somos arrebatados, somos ajuntados, somos reunidos. É o mesmo conceito. Ou seja, isso acontece em todos os ensinamentos de Jesus no seu sermão profético, tanto em Marcos 13, como nós vamos ver também em Mateus 24, 29 a 31, quando ele diz, e logo depois da aflição daqueles dias. Então ele está dizendo, não é antes, não é no meio, mas sim depois da tribulação, depois do tormento, depois da aflição, que Jesus está falando sobre a grande tribulação que virá. Então, logo depois da aflição, da grande tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E aí o versículo 31, e ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja, não é antes da tribulação, o arrebatamento não é pré-tribulacional, não é durante a tribulação, mas Jesus mesmo disse é depois da tribulação, é no final. E a ordem é primeiro a vinda, e durante a vinda vai acontecer a reunião dos eleitos, dos salvos, da igreja, do povo de Deus. Vão ser reunidos nos ares para o encontro do Senhor que está vindo. E nesse momento acontece também o julgamento das nações. Nós vemos que Israel estará ali sitiado pela guerra, né? Nós vamos estudar ainda sobre Gog e Magog. E que vai ser esse apocalipse final, ali vai ser os juízos que vão cair ali, como está no Apocalipse 19, que vão cair sobre os ímpios, mas sobre o povo de Deus haverá salvação. Quem for fiel até o fim será salvo. Então nós vemos claramente o ensinamento de Jesus sobre o arrebatamento que será depois da aflição daqueles dias. Primeiramente aparece Jesus nas nuvens e nesse momento os anjos recolhem os seus escolhidos, e isso é o que Paulo chama de arrebatamento dos que estiverem vivos depois, durante aquele dia ou no final da tribulação. Então encerramos aqui concluindo que Jesus também ensinou sobre arrebatamento. E quando Paulo vai falar lá em Tessalonicense, ele cita, falamos pela palavra do Senhor, ele está falando pelo que o que Jesus falou sobre o arrebatamento. Não só sobre o arrebatamento, mas sobre a vinda dele. Então, em que momento acontece o arrebatamento? Depois da tribulação daqueles dias, e ele vai da terra para o céu, que é a nossa reunião, que é o encontro do povo de Deus, dos salvos, dos eleitos, ou Paulo tratando o termo igreja, aqui também é a mesma coisa, eclesia, o povo, eclesia vem de carral, congregação, a congregação de Jesus, o povo que ele comprou com o seu sangue na cruz, os que já morreram ressuscitam, os mortos são transformados e todos juntos numa única assembleia, num único povo, nós nos encontraremos com ele nas nuvens
e estaremos assim para sempre com Ele, como falou o apóstolo Paulo. Que o Senhor te abençoe. Se gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com seus irmãos, seus amigos e não esqueça também de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos, os conteúdos que estaremos disponibilizando para vocês dentro desse tema da escatologia bíblica, do estudo do fim dos tempos. Que o Eterno te abençoe. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Em nome de Jesus. Amém.